gente vai fazer aqui uma análise crítica do artigo Um Estudo de Caso utilizando modelos de fila para analisar sistema de caixas de supermercado. Esse artigo ele foi publicado em 2016 pela Revista de Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento. Bom, a gente vai analisar 3 pontos: planejamento da pesquisa, coleta de dados e análise dos dados. Bom, para iniciar, planejamento da pesquisa. Ao longo de todo o artigo aqui, os autores eles relatam muitas dificuldades com a pesquisa. O gerente do supermercado ele não se mostra tão disponível para ajudar os meninos, para fornecer os equipamentos, para fornecer material, para fornecer até, vamos dizer, mão de obra para que essa atividade aconteça, esse trabalho. A ideia de colocar câmeras para se filmar aí o comportamento da fila, porém o gerente só permitiu uma câmera e de maneira que fosse mais discreta possível, para não causar nenhum incômodo na liberdade dos clientes e também não causar nenhuma desconforto para os caixas do supermercado. Então eu acho que isso aí, essa questão da câmera, foi um ponto muito, vamos dizer, foi um desafio, uma dificuldade para o estudo, porque o gerente permitiu só essa câmera e aí a outra câmera foi substituída por 8 funcionários que ficavam preenchendo planilhas, anotando tempos da pessoa dentro da fila. Então eu achei esse um problema, E também a questão dos horários. Eu achei que esse tempo de medição, de observação, os dias de semana eu achei um pouco complicado, porque foram sexta, 2 horas no dia de sexta, mais 2 horas no dia de sábado e 2 horas no dia de domingo, sendo que foi repetido isso apenas em 2 finais de semana de dezembro. Ele cita que foi em dezembro, lá no meio da pesquisa, lá no meio aqui do artigo, e não relata se foi, em qual ano que foi. Então eu acho isso aí um problema, que quem também delimitou esses horários foi o gerente e não os pesquisadores. Então, e aqui denota também que teve alguns problemas em questões tecnológicas, computadores não compatíveis, ou com fio, ou monitores também não compatíveis. Eu acho que eles tiveram muitos problemas, então o planejamento dessa pesquisa ficou falho. Aí a gente tem também a coleta de dados. Então eu acho que essa coleta de dados ficou comprometida, porque parte da coleta foi pelas câmeras e parte da coleta foi por essas 8 pessoas, não fica, apesar de parecer que ficou essas 8 pessoas contratadas a cargo do supermercado, mas não fica claro por que o gerente não quis comprar outra câmera ao invés de contratar mais funcionários. Então, eu acho que essa pesquisa ficou um pouco comprometida, os horários ficaram, o tempo de observação eu achei que ficou muito pequeno, a amostragem então não é tão confiável, não representa talvez o todo, de toda a problemática aí de filas, E quando o próprio aqui o título já fala de supermercados, dá a entender também que vão ser em vários supermercados, mas não, é apenas em um supermercado do interior de São Paulo, em São Carlos. Análise dos dados, eu acho que ficou muito subjetivo, porque ele analisa 2 tipos de fila em um mesmo supermercado: as filas de caixa rápido e as filas de caixa normais. E aí ele admite que há troca de filas, mas ele admite que há troca de filas dentro dos tipos de fila e não entre os tipos de fila. São 4 caixas rápidas e 8 caixas normais. Ele admite que há trocas de filas nesses caixas normais e dentro desses caixas rápido, mas não há troca de fila. Então, entre um tipo e outro. Então eu acho isso uma problemática. Ele também
despreza o número de consumidores, né, de clientes ali na fila que desistem da fila devido à demora, né, devido à fila. E eu acho que isso é um número que deve sim ser trago, apesar de ser pequeno. Uma pessoa em 2 horas de observação dentro do supermercado é muita coisa, né? Então, e ele considera isso como pouquíssimas pessoas, né? Ou seja, na pesquisa toda dele são 12 horas. Se ele cita pouquíssimas, são 2 pessoas. Então, se 2 pessoas existiram, é um número sim que deve ser visto, por que isso acontece, né? Então, tem esses problemas aí nas análises de dados, né, dele. Bom, ele usou aí, né, ele aplicou um modelo de Morabito e Lima, de 2004, né, que já está bem ultrapassado. Eu creio que existem muitos outros estudos já mais recentes sobre o tema filas, até porque, né, com o advento das multinacionais, dos grandes supermercados, isso tende a ser um tema muito estudado. Então, com certeza deve ter modelos mais novos, né, que trazem mais informações que estão mais condizentes com a realidade, né, de 2015, 2016, né, mais perto do ano que foi aplicado o estudo. Né, aí ele fala assim, a porcentagem de pessoas, né, que trocaram de fila, né, durante a permanência na fila, e ele não cita se a pessoa, se uma pessoa troca de fila 2 vezes, se isso é considerado uma troca ou 2 trocas, né, apesar de ser a mesma pessoa ter trocado, né. Ele cita também que teve um computador, um caixa, né, que durante a análise ele foi um outlier. Ou seja, o que é um outlier? É um outlier, né? O que é um outlier? É um ponto fora da curva, né? Voltando a falar aqui, né, sobre o outlier, ele não explica, né, o que significa o outlier, né, aqui no artigo. E também ele não faz nenhuma inferência porque esse outlier, ou vamos dizer, esse caixa que foi aí um ponto fora da curva, teve um comportamento diferente dos demais, né? Qual os motivos desse comportamento muito diferente dos outros caixas, né? Eu acho que isso aí é um estudo válido, né? Será que foi porque a operadora de caixa é mais inexperiente? Né? Será que o sistema do computador, né, estava lento, estava com algum problema? Ou o computador, as configurações do computador talvez não se encaixassem, né, devidamente. Então, eu acho que assim, faltou ele, né, pelo menos nas considerações finais, fazer algumas inferências aí, né, algumas propostas de futuros estudos baseadas aí nessas observações, nessas pequenas observações, né? Bom, a minha nota para o artigo é 5.9. Por quê? Porque eu acho que ele tá ok, tá bem escrito, né, tá ali, tem todas as partes e tal. Eu achei um artigo muito longo também, né, para ser lido. Eu acho que ele fala muito de outras teorias que ele, na verdade, não se encaixa com o estudo dele, não se encaixa com o caso dele, com o caso do supermercado. Eu acho que é desnecessário ele ter citado, né? E eu acho que esse artigo não deveria ter sido aceito pela revista, ainda mais por ter sido, né, da área de pesquisa operacional. Eu acredito que não trouxe tanto conhecimento, né, para a comunidade científica.